Os deuses devem estar loucos. The gods must be crazy. Do berço do comunismo à catatumba do capitalismo. Por Tiger Hyder, Saji Madapti, EPM Mavericks, Puli Murugan. Narrado por Kleber Lucas. Introdução. O nome deste livro foi inspirado no filme comédia Os Deuses Devem Estar Loucos, de 1980, no qual uma garrafa vazia de Coca-Cola é jogada de um avião em uma comunidade de bosquimianos africanos. A garrafa é um presente dos deuses, dado que caiu do céu, mas depois que leva a uma luta interna entre os aldeões, porque todos querem possuir a ferramenta sagrada, os líderes tribais decidem devolvê-la aos deuses, fazendo com que um dos anciãos da aldeia viaje ao fim do mundo para jogar fora quando chegar ao fim do mundo. Uso esta ideia como metáfora, através do qual posso vislumbrar o amanhecer de um novo império. Este livro serve como testemunho de minhas opiniões sobre a restauração do atual império financeiro, capitalismo e empresas antes que seja tarde demais. Oração para nos trazer de volta à casa dos Roosevelts. E eles vieram a Jerusalém. E ele entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. E ele derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. E ele não permitiria que ninguém carregasse nada pelo templo. E ele os ensinava e lhes dizia: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração em todas as nações? Mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. E os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e estavam procurando a maneira de destruí-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava maravilhada com os seus ensinamentos. Marcos 11, 15, 18, ESV. A menos que haja segurança aqui em casa, não pode haver paz duradoura no mundo. Franklin Delano Roosevelt. Enquanto escrevo isso, há uma anarquia irrompendo. Uma guerra civil está acontecendo bem à frente da minha casa, no coração de Chicago. Citando uma ligação gravada do Conselho Municipal de Chicago. É uma zona de guerra virtual, onde membros de gangues armados com fuzis AK-47 ameaçavam atirar em negros. Eles estão atirando na polícia. Enquanto isso, no gabinete do prefeito, a discussão da estratégia planejada pela prefeitura, com o objetivo de resolver o problema, evoluiu para uma gritaria carregada de palavrões que lembra a Chirac, República das Bananas. Chirac é um apelido de Chicago, Illinois. Combina as palavras Chicago com Iraque e é usado para se referir a certas áreas violentas em Chicago, comparando-as a uma zona de guerra. Eu me pergunto o que o futuro nos reserva se um Bird It Up desses pode acontecer na minha casa centenária. Bird It Up é um processo de instalação de tábuas nas janelas e portas de uma propriedade para proteger de danos causados por tempestades, para proteger propriedades não utilizadas, desocupadas ou abandonadas ou para impedir o acesso não autorizado de invasores, saqueadores ou vândalos. Mesmo uma das torres de marfim mais requintadas e icônicas do mundo, a última sede da Britânica, protegida por uma milícia particular, parece não estar segura. Assumi o compromisso de fazer o One Shared World, um mundo compartilhado, ser um defensor e salvaguarda, não apenas do meu amado Estados Unidos, mas de toda a humanidade. Acredito ser minha responsabilidade moral educar os outros sobre uma infraestrutura preditiva, preventiva e responsiva que pode nos proteger de ameaças existenciais compartilhadas. Anatomia do livro. A ascensão iminente do Reino do Meio. A aurora do Reino do Meio. Nosso império está em perigo e, com ele, a existência dos seus súditos empresariais. Se não jogarmos nossas cartas corretamente, o próximo império voraz, o Reino do Meio, logo enviará seus mensageiros para cobrar as contas dos Estados Unidos e de mais de uma centena de outros países que colonizou financeiramente desde o tsunami econômico de 2008. Os deuses devem estar loucos.
Na seção inicial do livro, relato minha viagem de tigre pelos campos distorcidos da realidade, do berço do comunismo, no Oriente, às catatumbas do capitalismo no Ocidente. Isto é retratado contra o pano de fundo do livro de Hernando de Soto, O Mistério do Capital, porque o capitalismo triunfa no Ocidente e falha em todos os outros lugares. Uma proposta para nos trazer de volta à casa dos Roosevelts. No segundo capítulo do livro, eu adapto o novo normal do império à perspectiva da empresa, para explicar como nos salvar do iminente Quarto Reich. A sobrevivência de uma empresa está intimamente interligada com a ascensão e queda de seus padrinhos, patrocinadores, os impérios do mundo, como temos testemunhado nos últimos 5 séculos, com as empresas mais proeminentes, como as empresas holandesas e britânicas, das Índias Orientais, a Dutch East India Company, denominada United East India Company. Foi uma empresa comercial fundada na República Holandesa, atual Holanda, em 1602, para proteger o comércio desse estado no Oceano Índico e para ajudar na Guerra de Independência Holandesa da Espanha, e a East India Company era uma empresa inglesa formada para a exploração do comércio com o leste e sudeste asiático e a Índia. Incorporado por carta real em 31 de dezembro de 1600. Foi iniciada como um organismo comercial monopolista para que a Inglaterra pudesse participar do comércio de especiarias das Índias Orientais. Olhe o gráfico em seu manuscrito chamado As Medidas de Ascensão e Queda dos Impérios. Eu cavei a sepultura da fundação do capitalismo e agora proponho minha receita para trazer de volta o bom e velho New Deal de Roosevelt para nos poupar do Quarto Reich. O New Deal foi uma série de programas, projetos de obras públicas, reformas financeiras e regulamentos promulgados pelo presidente Franklin Roosevelt nos Estados Unidos entre 1933 e 1939. Ele atendeu às necessidades de alívio, reforma e recuperação da Grande Depressão. Defendo minha hipótese de que muitas empresas são um bando de sapos da engenharia financeira, viciados em dívidas, nadando em óleo de cobra. Olhe o gráfico em seu manuscrito chamado Mordaça de Rãs da Engenharia Financeira em Dívidas. Quando a maré baixar, muitas dessas empresas encontrarão seu sórdido destino nas mãos de abutres de IP, propriedade intelectual, como a China, conforme mostra o gráfico abaixo. Olhe o gráfico em seu manuscrito chamado Ascensão e Queda Típica de uma Empresa, óleo de cobra. A aurora do Reino do Meio. A arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho para a segurança ou para a ruína. Portanto, é um assunto para ser estudado que não pode, em hipótese alguma, ser negligenciado. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, 476-221 BC. A China, o Reino do Meio. A China, o Reino do Meio, espera ansiosamente que joguemos erradamente nossos velhos trunfos para que possam enviar seus caçadores de recompensas para recuperar a conta devida pelos Estados Unidos e mais de uma centena de outros países. A crise financeira global de 2008 está entre os exemplos recentes mais prevalecentes de um tsunami econômico. O mercado de hipotecas subprime nos Estados Unidos agiu como um gatilho neste caso, como grandes bancos de investimento, IBS, calculando mal o montante de risco em certos instrumentos de dívida com garantias. Sob a égide governamental, as empresas chinesas estão efetivamente colonizando o mundo ao influenciar financeiramente esses países com pelo menos 10 trilhões de dólares em diplomacia de armadilha de dívidas. A diplomacia de armadilha de dívidas descreve a diplomacia baseada na dívida realizada nas relações bilaterais entre países com uma frequentemente alegada intenção negativa. Embora o termo tenha sido aplicado às práticas de empréstimo de muitos países e do Fundo Monetário Internacional, atualmente é mais comumente associado à República Popular da China, às novas gerações da iniciativa Belt and Silk Road
e outros megaprojetos de infraestrutura de alta tecnologia são os principais exemplos do cavalo de Troia chinês do século 22. A Belt and Road Initiative, anteriormente conhecida como One Belt, One Road ou OBOR, é uma estratégia de desenvolvimento de infraestrutura global adotada pelo governo chinês em 2013 para investir em vários países e organizações internacionais. Algumas dessas diplomacias parasitas e insustentáveis são armadilhas de dívidas que podem esconder motivos hegemônicos e desafios à soberania do Estado. Essas ações são direcionadas para apoiar os interesses geoestratégicos e militares da China. Em comparação com o status proeminente da China no comércio mundial, o seu papel nas finanças global é mal compreendido. As exportações de capital da China constituem um novo banco de dados de 5.000 empréstimos e subsídios para mais de 150 países. 1949 e 2017. Constatamos que 50% dos empréstimos da China aos países em desenvolvimento não são declarados ao FMI ou ao Banco Mundial. Essas dívidas ocultas distorcem a supervisão de políticas, a precificação de riscos e as análises de sustentabilidade da dívida, uma vez que os empréstimos internacionais da China são quase inteiramente oficiais, controlados pelo Estado. Os direcionadores padrão dos fluxos privados transfronteiriços de empurrar e puxar não se aplicam da mesma forma. Instituto Kiel para a Economia Mundial, 2020. Olha o gráfico em seu manuscrito chamado Estimativa Conservadora da Dívida Chinesa mais Equidade. De acordo com estimativas do relatório Kiel, em 2017, os empréstimos financeiros totais da China para países estrangeiros correspondem a mais de 8% do PIB mundial. Os chineses detêm títulos e só os seus títulos do Tesouro equivalem a pelo menos 7% do PIB dos Estados Unidos, 10% do PIB da Alemanha e 7% do PIB do Reino Unido em cada um desses países. Na verdade, a China tem uma posição significativa na zona do euro como um todo, totalizando 7% de seu PIB. Isso equivale a 850 bilhões de dólares americanos em títulos. A China pode alavancar pelo menos 5 trilhões de dólares em dívidas com o resto do mundo, e a parcela dos países que recebem a generosidade financeira da China atingiu quase 80% em 2017. Este aumento dramático não tem precedentes na história dos tempos de paz e é comparável aos empréstimos dos Estados Unidos após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, esses números conservadores de 2017 estão agora obsoletos, especialmente considerando o estado econômico do mundo afetado pela pandemia da Covid-19. O impacto da Covid-19 na aceleração de empréstimos e investimentos da China ainda precisa ser avaliado. Olhe o gráfico a seguir em seu manuscrito chamado Estimativa Conservadora dos Empréstimos Diretos Chineses. Há algum tempo atrás, instituições fundadas pelos Estados Unidos como o FMI e o Banco Mundial costumavam ser os grandes financiadores do mundo. O seu método de empréstimo praticava a divulgação total do processo e apresentava um certo nível de transparência, ética e profissionalismo associado a ele. Isso era especialmente importante ao se negociar com governos corruptos e milícias de países com a maldição dos recursos naturais. Os Estados-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que é o econômico, OCDE, no Clube de Paris e outras instituições de renome como o FMI e o Banco Mundial, concediam empréstimos com mais considerações sobre os termos de empréstimos concedidos a longo prazo. Muitos dos empréstimos do Clube de Paris estão na assistência oficial ao desenvolvimento, conforme definido pela OCDE, e têm um elemento de subsídio de pelo menos 25%. Esses empréstimos frequentemente envolvem prazos de até 30 anos e quase nenhum prêmio de risco. Olhe o gráfico em seu manuscrito chamado Características dos Empréstimos Chineses.
É também amplamente conhecido que a China está envolvida em negociações pouco claras com órgãos governamentais menos éticos e milícias de países que já lutam com a falta de recursos financeiros. Além disso, os bancos estatais da China normalmente entregam o valor do empréstimo diretamente para um empreiteiro chinês responsável pelo projeto, em vez de o enviar para o governo receptor. Isso mantém o ciclo fechado. Utilizar empreiteiras chinesas com mão de obra e materiais chineses, garantindo um benefício mais significativo para a China e menor para o país anfitrião. Essas táticas dissimuladas e em circuito fechado são uma forma da diplomacia de armadilha de dívidas que pode rapidamente se apoderar da propriedade dos ativos. É um cavalo de Troia da China, que ganha vantagens e pode desfrutar da sua colonização financeira, mas deixa a responsabilidade para os contribuintes do país anfitrião de pagarem a conta pelas gerações vindouras. Em média, os 50 países destinatários mais endividados agora têm dívidas com a China, que chegam perto de 40% da dívida externa informada. Olhe o gráfico em seu manuscrito chamado Investimentos de Capital Chinês. Os empréstimos oficiais chineses são controlados pelo Partido Comunista Chinês, também conhecido como governo. 2/3 da atividade de empréstimos são canalizados através de filiais estrangeiras de bancos chineses em centros financeiros offshore. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.